pessoal, tudo bem? Sou eu, professora Débora Rico, aqui do Rico Domingues Concursos. Hoje vim trazer uma videoaula para vocês em Direito Administrativo, matéria super importante para o concurso do TJ. Vamos falar especificamente em organização da administração pública, descentralização, desconcentração, quem são os entes e os órgãos da administração pública. Pessoal, inclusive, no último concurso TJSC em 2015, tivemos uma questão sobre essa matéria na prova de analista e também tivemos na prova do técnico, questões essas que vamos resolver hoje. Afinal de contas, não tem forma melhor de estudar do que fazer muitos exercícios. Vamos lá então falar sobre essa matéria numa aulinha rápida de 15 minutos para já aquecer os motores para o nosso aguardado concurso TJ Santa Catarina. Olha só, pessoal, administração pública. Vamos falar sobre a organização dessa administração pública. Quem é essa administração pública? Quando eu falo em administração pública, eu tenho a administração direta, União, cada um dos estados, cada um dos municípios e o Distrito Federal. Administração direta. Esses aqui, pessoal, são entes políticos. Cada um deles tem autonomia política. Isso que caracteriza a nossa forma de Estado federativa. Bem, quando eu falo em questões administrativas, vale eu lembrar que isso daqui é a administração pública centralizada administrativamente. E que cada um desses aqui é uma pessoa jurídica de direito público interno diferente. União é uma pessoa jurídica de direito público. Estado de Santa Catarina é outra. Município de Florianópolis, outra pessoa jurídica de direito público interno. E cada um desses com autonomia política. Por isso a gente chama eles de entes políticos, ok? Agora a questão administrativa mesmo. Bem, isso aqui é centralização administrativa. Esses entes, essas pessoas jurídicas, para melhor administrar, descentralizam administrativamente. Por meio da outorga, criando entidades da administração indireta, como autarquias, fundações, empresas públicas. Nesse caso de descentralização por outorga, que eu também posso chamar de descentralização legal, como o próprio TJ já chamou em prova de 2015, eu tenho lei criando uma entidade, uma pessoa jurídica da administração indireta, ou pelo menos autorizando a criação. E aí, criando-se essa entidade da indireta, transfere-se tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Existe uma outra forma da administração pública descentralizar, que é a descentralização por delegação, às vezes chamada de contratual, por concessão, permissão, autorização. Esse último não é contrato, é ato unilateral. Aqui, a administração escolhe alguém, que pode ser uma empresa privada, uma pessoa física até mesmo na permissão, para que esse alguém, por prazo certo, preste um determinado serviço público. Escolhe-se geralmente essa pessoa por licitação e transfere-se a execução do serviço, mas sem transferir a titularidade. Por exemplo, a União, ela que tem a competência, a titularidade do serviço de dar manutenção em rodovia federal, mas muitas vezes a União, ao invés de ela própria prestar esse serviço diretamente, ela descentraliza por delegação, fazendo contratos de concessão com empresas privadas que por um prazo certo vão estar prestando esse serviço, mas a titularidade continua sendo dela, ok? Foco da aula de hoje é vocês saberem que eu tenho descentralização administrativa por outorga ou legal e que eu tenho descentralização administrativa por delegação, também posso chamar de contratual. Agora, a gente vai desmembrar, a gente vai detalhar hoje um pouco mais a descentralização por outorga ou legal, com essas outras pessoas da administração pública, da administração indireta agora. A gente já falou da administração direta. Falamos que isso aqui, essas aqui, é a administração centralizada administrativamente, que pode descentralizar por outorga ou descentralização legal, criando as entidades da indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas entidades da indireta estão vinculadas à administração pública
direta. Pessoal, quando eu falo em vinculadas, eu quero dizer que não tem hierarquia, não tem subordinação. O que tem é uma vinculação. A direta faz um controle finalístico sobre a indireta, para ver se ela cumpre com os fins específicos para o qual foi criada. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina eu tenho a autarquia JUSESC, vinculada ao estado de Santa Catarina. Aqui no estado de Santa Catarina eu tenho a Sociedade de Economia Mista, SELESC, CASAN, que estão vinculadas ao estado de Santa Catarina, ok? Vamos falar mais sobre essas entidades da indireta, que são entes administrativos, fruto de uma descentralização administrativa. A gente já tinha falado que a administração direta são entes políticos. Agora eu estou falando de entes administrativos, que são pessoas jurídicas que têm autonomia administrativa, financeira, orçamentária, mas não têm autonomia política. Política só os entes políticos. Bem, nessa descentralização por outorga, quando eu crio as entidades da indireta, é por lei específica, que cria ou autoriza a criação. Quando lei específica cria a entidade da indireta, ela é pessoa jurídica de direito público e seus servidores, em regra, são regidos por estatuto. É o caso das autarquias. As autarquias, sempre pessoa jurídica de direito público criada por lei específica. Lei específica autoriza a criação dessas outras três, e aí são pessoa jurídica de direito privado. Aqui, para trabalhar, eu também tenho que fazer concurso, em regra, salvo comissionado. Mas não é regime estatutário, é regime seletista. O pessoal daqui não vai adquirir a tal da estabilidade. Então, veja, dentro da administração pública indireta, eu tenho pessoa jurídica de direito público, autarquia. Eu tenho pessoa jurídica de direito privado, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Débora, tem uma dúvida. O que é esse verdinho aqui, esse cifrão? Dinheiro, fins econômicos. Essas duas para fins econômicos. Agora, fundação e autarquia, não. Ok? Débora, tem outra dúvida. Eu estou lendo fundação escrito aqui menorzinho, mas eu estou lendo. É porque é o seguinte. Pelos termos da Constituição, a fundação pública fica aqui. Pessoa jurídica de direito privado. Mas o direito brasileiro reconhece também, de forma pacífica, a fundação pública pessoa jurídica de direito público, que aí é um subtipo de autarquia, que a gente chama de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Na prática, a maioria acaba estando aqui mesmo. Então, olha aqui, fundação pública pode ter pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, certo? Bem, de qualquer jeito, para trabalhar nesse pessoal eu tenho que fazer concurso e esse pessoal tem que fazer licitação em regra. Um pouquinho mais de detalhes. Autarquias e fundações públicas. Autarquias são um serviço público personificado. E fundação pública eu posso dizer que é um patrimônio personalizado, porque ela é criada em torno de um patrimônio público destinado para um fim social específico. Vamos ver. Autarquia, criada por lei específica, sempre pessoa jurídica de direito público, para fins tipicamente públicos, administrativos, não para fim econômico. São como que longa-manos do Estado, como que um bracinho da administração direta, para fins tipicamente administrativos. Não é para fins econômicos. As agências reguladoras, ANAC, ANEEL, ANATEL, são espécies de autarquia. Autarquias fortificadas, que têm mais força, mais autonomia em relação à administração direta do que uma autarquia regular. Exemplo de autarquia: IBAMA, INSS, Universidade Federal de Santa Catarina, Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, Banco Central. Fundação pública tem de dois tipos: criada por lei ou autorização legislativa. Se lei cria, é pessoa de direito público. Se lei autoriza, aí é pessoa de direito privado. Quando é pessoa de direito público, é um subtipo de autarquia. Pessoal, qualquer ente, qualquer pessoa jurídica pode ter patrimônio, mas a fundação é criada em torno de um patrimônio público destinado para um fim social específico. Não é para fins econômicos também. FUNAI, Fátima em Santa Catarina, UDESC em Santa Catarina, Fundação Nacional da Saúde.
Agora, a empresa pública e a sociedade de economia mista. As duas para fins econômicos, as duas pessoas jurídicas de direito privado, as duas criadas por autorização legislativa. Criada por autorização legislativa quer dizer que lei autoriza a criação, mas o nascimento mesmo não é com a lei, é com o registro civil. Bem, qual a diferença entre elas, então? Empresa pública pode ter qualquer forma de constituição, SA, limitada, qualquer outra. Já a sociedade mista é sempre SA. Segunda diferença importante, empresa pública, o capital dela é totalmente público. E na sociedade de economia mista eu tenho capital misto, público e privado. É fácil, é só eu lembrar, ó, sociedade de economia mista, é só SA. Mista, capital misto, quer dizer que eu tenho capital público e privado. E na empresa pública é o contrário, qualquer forma de constituição, capital apenas público. Na sociedade mista, mesmo sendo capital misto, ela vai ser sempre uma SA e o poder público controla, porque as ações com direito a voto, na sua maioria, pertencem a ele. Caixa Econômica é empresa pública. Já Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Celesc, Casan, aqui no estado, também sociedade de economia mista. Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista têm fins econômicos, de forma geral. E a gente pode dizer que elas têm um regime híbrido. São regidas por normas de direito privado, derrogadas parcialmente por normas de direito público. O que dá elas um regime misturado, regidas um pouco pelo direito público, um pouco pelo direito privado. Como assim? Para trabalhar numa empresa pública, eu tenho que fazer concurso público? Sim, isso é direito público. Mas o regime de contratação vai ser CLT ou vai ser estatutário? CLT, igual das pessoas normais aí. Então, isso é direito privado. Então, elas são misturadinhas, certo? Nessa misturança, eu posso dividi-las em prestadoras de serviço público versus exploradoras de atividade econômica. Essa aqui, ó, cai mais para o direito público nessa misturinha, essa aqui cai mais para o direito privado. Então, essa aqui, ó, a prestadora de serviço público, pode ter imunidade tributária recíproca, coisa que, de forma geral, empresa pública e sociedade mista não tem. Características dos bens públicos, responsabilidade objetiva do Estado. Exploradora de atividade econômica, aquilo que ela explora economicamente não precisa fazer licitação, mas para a área meio continua precisando, ok? Bem, existe, pessoal, uma outra forma de desmembramento que se chama desconcentração, que aí é um desmembramento não em outras pessoas jurídicas, não para uma outra pessoa física, mas é um desmembramento interno, dentro da mesma pessoa. Desconcentração. Exemplo, dentro da União, que é uma pessoa jurídica, eu tenho órgãos, Presidência da República, ministérios, secretarias e assim por diante. Dentro da pessoa jurídica Estado, eu tenho órgãos, Governo do Estado, Secretaria, exemplo, de Saúde, hospitais regionais e assim por diante. Dentro do município, a mesma coisa, Prefeitura, Secretaria de Município. Dentro da estrutura da indireta, também tem órgãos. Dentro de uma autarquia, superintendência, diretoria, coordenadoria, delegacias regionais. Dentro da empresa pública também, dentro da sociedade mista também. Esses órgãos são fruto da desconcentração. Eles não têm personalidade jurídica, não são sujeitos de direitos e obrigações. Quem é sujeito de direitos e obrigações é a pessoa jurídica a qual eles pertencem. Não tem patrimônio próprio. Quem tem é a pessoa a qual eles pertencem. Exemplo de órgão, Débora. Exemplo. Já falei alguns, mas ó, lembrando. Presidência da República, ministérios, Governo de Estado, Prefeitura, Secretaria de Estado, Secretaria de Município, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. Tudo isso, órgãos. Fruto da desconcentração. Certo? Pessoal, vimos os principais aspectos dessa matéria. Numa aula completa aqui no Rico, a gente trabalha isso em 3 horas, com mais detalhes. Mas nesses 15 minutinhos,
já deu aqui para a gente dar uma boa introduzida na matéria e matar várias questões com essas dicas de agora, não é? Quer ver? Vamos finalizar fazendo duas questõezinhas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 2015 caiu para técnico judiciário. São pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, criadas por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada à sua natureza, para que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, execute a prestação de serviços públicos. Quem é? Olha aqui. Se falou que é de direito privado, já sei que não é autarquia. Lembra que a autarquia é sempre de direito público. É da administração pública. Também vou tirar a agência reguladora, porque ela é espécie de autarquia, que é de direito público. Integrante da administração indireta. Também não é fundação privada. Fundação privada é Fundação Xuxa Meneghel, Ayrton Senna, que não é parte da administração pública. Parte da administração pública é a fundação pública, que tem de dois tipos, pessoa de direito público, pessoa de direito privado, mas fundação pública. Privada não é parte. Então, estamos entre fundação pública e empresa pública. Sob qualquer forma adequada para caráter econômico ou prestação de serviço público. Aí quem é? Empresa pública, né? Porque, veja, quem que pode ter qualquer forma admitida em direito, SA, limitada ou qualquer outra? É a empresa pública. Comparando com a sociedade mista, que tem que ser sempre SA, só SA. E caráter econômico, empresa pública. Fundação é para um fim social específico, certo? Então, tá bom. Próxima questão. Analista administrativo do TJ em 2015. Olha lá. O Estado de Santa Catarina, por meio de delegação legal, criou uma autarquia estadual para prestar determinado serviço público, observadas as formalidades legais. Trata-se de fato administrativo que traduz a transferência da execução de atividade estatal a determinada pessoa, conhecida como descentralização. Não confunda com desconcentração, que são os órgãos. Se criasse uma secretaria, um ministério, seria desconcentração. Agora, olha o que aconteceu, delegação legal. Então, foi a descentralização por outorga, que aqui ele chamou de delegação legal, ok? Legal, porque lei cria ou autoriza a criação. Então, descentralização. Pessoal, bons estudos, um grande beijo para vocês, meu, de toda a equipe do Rico Domingues e aqui da Bela, que mora na minha barriga e que vai nos acompanhar aí durante o TJ, na minha barriga ou fora dela. Vamos estar aí juntos, tá bom? Força, garra, acredite no seu sonho, corra atrás, estude muito com antecedência, que eu tenho certeza que se você persistir e acreditar, o seu caminho vai ser de sucesso. Não é fácil, mas com certeza vai valer a pena, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente continua se vendo por aí.